Olá, eu sou a chefe Márcia Garbim, da Gelato Boutique, a gelateria brasileira mais premiada no mundo. E hoje eu tô aqui na Estação Germer pra gente fazer uma receita que vai ser a favorita na sua casa, se você fizer do jeitinho que eu vou te ensinar. É uma receita de brownie que é sem glúten, naturalmente sem glúten, e que fica perfeita, fica maravilhosa. E essa é a receita que a gente serve lá na Gelato Boutique sempre que a gente tem alguma ocasião especial. Tem clientes que esperam ao longo do ano quando que vai ter brownie. Então vamos lá. O primeiro passo é muito simples e a receita você vai ver que ela não é difícil, mas a gente tem que fazer cada passo da maneira correta. E a primeira coisa é derreter o chocolate com a manteiga. Então a gente tem aqui o nosso chocolate meio amargo, a gente vai pegar a nossa manteiga, deixa eu ver onde ela tá, aqui. A gente vai colocar essa manteiga dentro do chocolate e levar assim ao micro-ondas. Então vamos lá. Só colocar tudo junto no pote. E eu vou levar essa manteiga com o chocolate ao micro-ondas de 30 em 30 segundos até que comece a derreter. Quando começar a derreter, a gente vai começar a olhar a cada 10 segundos e sempre misturando bem a cada vez que a gente for olhar. Ó, depois dos primeiros 30 segundos, você consegue perceber que a manteiga já derreteu, só que o chocolate ainda tá durinho, né? Ele ainda não derreteu nada. Então eu vou dar uma misturadinha e vou voltar ele para o micro-ondas mais 30 segundos. Então, ó, misturo bem. E vamos voltar para o micro-ondas. Bom, o nosso chocolate já derreteu, ele tá completamente derretido e ele não queimou, porque a gente ficou com essa tensão de fazer aos pouquinhos, olhando sempre e mexendo cada vez que a gente levava ao micro-ondas. Você pode fazer tudo direto em um bowl só, mas eu vou mudar para cá para a gente ficar mais confortável para colocar todos os ingredientes. Então, ó, o nosso chocolate que a gente derreteu, ele entra aqui e a gente vai misturar os ovos em temperatura ambiente. É muito importante que o ovo esteja em temperatura ambiente, porque a gente teve todo esse trabalho para derreter o nosso chocolate e se a gente jogar qualquer ingrediente gelado aqui, o chocolate vai começar a endurecer e não vai dar certo. Vai ficar tudo uma mistura pouco homogênea, tá bom? Então, ó, vamos adicionar os nossos ovos. Então a gente vai misturar os ovos com o nosso chocolate e a manteiga que a gente derreteu até ficar bem homogêneo. É normal dar essa engrossadinha aqui. E daí a gente vai entrar com os ingredientes secos. O açúcar mascavo não precisa peneirar, porque como o açúcar ele derrete com muita facilidade, é só a gente jogar ele e misturar normalmente. Então vamos misturar o nosso açúcar e em seguida a gente vai colocar o cacau em pó. E o cacau em pó, ele precisa ser peneirado, porque senão ele vai formar grumos. E aqui a gente está falando de um cacau 100%, então não é achocolatado, não é um chocolate em pó, tem que ser um cacau 100%. Por quê? O cacau 100% ele não tem açúcar. E se a gente colocar um achocolatado ou um chocolate em pó, a gente vai ficar com uma receita muito doce, porque a gente já tem açúcar na receita. Então vamos colocar o cacau em pó. Pronto, a gente peneirou o nosso cacau 100% e agora é só misturar e a nossa receita está praticamente pronta. Então, ó, misturei o cacau e a gente ficou com uma mistura
que fica grossa, fica bem brilhante e ela tá pronta. A gente não precisa fazer mais nada. Não precisa bater em batedeira, não precisa nem do fouet se você não tiver em casa. Pode misturar com uma espátula normal que também vai dar certo. Eu vou colocar a nossa massa nessas 3 forminhas, mas não se preocupa se você não tiver alguma forma parecida em casa. Você pode colocar numa travessa e depois você vai cortar e vai ficar lindo também. No meu caso, eu vou colocar um papel manteiga no fundo da forma. Você pode fazer igual em casa, mesmo que seja uma forma grande. Ou então você pode untar, também vai dar certo do mesmo jeito. Então vamos colocar o nosso papel manteiga. E como a minha forma é estreitinha, eu vou usar um saco de confeitar para colocar a massa ali dentro. Mas você em casa pode colocar direto com uma concha, com uma espátula. Então, ó, a gente vai pegar a nossa massa. Nesse caso, a gente vai colocar no saco de confeitar para facilitar a minha vida de preencher as nossas forminhas. Então, a gente vai colocar nas forminhas. Agora eu vou bater a forma para ele ficar retinho, mas de qualquer forma, quando for pro forno, o chocolate vai derreter mais um pouquinho e vai ficar lisinho, tá? Mas a gente já vai dar uma ajudadinha e bater um pouquinho. Pronto, agora vai pro forno. E quando a gente põe numa forminha assim, a gente pode deixar uns 10, 15 minutos e a gente vai olhar. Se você fizer numa forma maior, você pode esperar pelo menos 15 minutos e daí você dá uma olhadinha. Se tiver mais firme nas bordas e tiver molinho no meio, é o ponto perfeito. Enquanto o nosso brownie tá no forno, a gente vai preparar uma calda de chocolate bem rapidinha, que você pode usar, inclusive para colocar num sundae ou em qualquer outra sobremesa. É uma calda coringa que chama ganache. Ela leva chocolate amargo, ou pode ser metade amargo, metade ao leite, ou toda de chocolate ao leite, e creme de leite. Um ponto importante, essa receita que a gente está fazendo, ela usa creme de leite fresco, que é aquele que você encontra na parte refrigerada do supermercado, não é aquele UHT nem o de lata. Para você ver a diferença, ele é bem mais líquido e ele tem um teor maior de gordura do que aquele que a gente compra de caixinha ou de lata. Se você não tiver acesso ao creme de leite fresco, dá para fazer também com o creme de leite de caixinha, de lata? Dá, só que daí você vai levar tudo junto no micro-ondas, igual a gente fez com o chocolate e a manteiga do brownie, tá bom? Olhando também com atenção, de 30 em 30 segundos, depois de 10 em 10 segundos, até ficar perfeito, senão o chocolate pode queimar. Ó, começou a borbulhar bem de levinho e eu vou jogar tudo de uma vez aqui dentro do chocolate. Joguei, agora a gente vai misturar até esse chocolate derreter bem e a gente ficar com uma mistura assim de um chocolate bem brilhante, bem bonito, e essa é a nossa calda, tá prontinho para ser usado. Se você tiver um mixer, você pode bater com o mixer também, que você consegue emulsificar ainda melhor a mistura. Eu vou usar um fouet para a gente acelerar um pouquinho o processo. Quando a gente tiver com essa mistura que dá uma engrossadinha e fica uma cor de chocolate bem brilhante, tá pronta a nossa calda. Olha, nesse forno caseiro ele ficou 17 minutos, mas depende muito. No nosso forno lá da gelateria, normalmente são 7 ou 8 minutos e ele tá pronto. Então você tem que realmente ficar de olho. O mais importante é esperar ele tá no ponto certinho. Ele tá bem molinho, ó, eu aperto, ele tá bem molinho aqui no meio, mas a gente, quando toca nas laterais, a gente percebe que ele tá firme
assim, começando a ficar com uma textura de bolo, sabe? Só que no meio ele continua bem macio, que dá pra sentir mesmo com a mão. Esse é o ponto certinho ideal. Daqui a gente vai deixar ele esfriar. E você pode servir ele quando tiver um quente para morninho, que é o que a gente vai fazer aqui, ou você pode deixar ele esfriar 100%, ficar em temperatura ambiente, que daí ele vai ficar mais firme. Do jeito que a gente vai servir, ele vai estar ainda meio cremosinho no meio, e é como eu gosto de servir. Porque daí a gente tem aquele contraste da temperatura mais quentinha, morninha do brownie com o gelado do sorvete, né? Ou do gelato, se você tiver acesso. Então a gente vai esperar ele ficar morninho e já vamos servir. Agora é só a gente desenformar o nosso brownie, que tá morninho no ponto que a gente quer, e a gente vai montar o nosso prato. Então vamos lá. Como eu coloquei o papel aqui nessa parte e nessas duas pontinhas, a gente precisa passar uma faquinha, tá? Então eu vou passar aqui para soltar as laterais. E a gente vai virar. Como a gente fez nessa forma compridinha, eu vou cortar já uma porção e ela vai estar pronta para ir pro prato. Mas você em casa, se fizer numa forma maior, você pode fazer redondo, você pode fazer uma fatia quadrada, compridinho do jeito que eu tô fazendo aqui, daí fica do jeito que você quiser. No meu caso, a gente vai ter aqui 3 porções mais ou menos. Eu vou cortar uma aqui, ó. E você vai ver como que ele tá cremosinho lá dentro. Ó, dá pra perceber como que ele ficou ainda bem cremosinho? Porque a gente não assou ele demais, tá? Então a gente vai tirar 3 porções aqui. E vamos colocar no nosso prato. Então, antes de servir o nosso sorvete, eu já vou colocar a calda no saco de confeitar. Você pode usar, servir com uma colher, você pode servir também com uma bisnaga para fazer uns fios fininhos. Eu vou usar o saco de confeitar, que é o que a gente tem à disposição. Então vamos servir o nosso gelato. E aqui tá o nosso brownie com gelato fior di latte. Eu escolhi essa louça porque ela tem uma cor que contrasta tanto com o escuro do brownie quanto com a cor clarinha do fior di latte. Quando você for servir, você tem que pensar nessas questões, porque o sorvete ele é completamente branco aqui. Se eu tivesse servido numa louça branca, ele teria menos destaque, e se fosse uma louça preta ou muito escura, o brownie sumiria. Aqui a gente tá com uma cor que valoriza os dois, então eu escolhi essa louça linda, linda, linda da Germer, porque ela tem essa cara meio rústica, que combina muito com sobremesas de chocolate, e eu acho que valorizou bastante, né? Um brownie com o gelato de fior di latte. Então vamos provar? Eu gosto de pegar assim uma colherada perfeita, com um pouco de sorvete, um pouco do brownie, e daí a gente vai sentir essa diferença de textura e de temperatura na boca. É uma das minhas sobremesas preferidas e pra mim é um sucesso, eu adoro. E nessa louça a apresentação ficou lindíssima.